Fala galera, ligado no canal Resenha de Aço, Jair Oliveira para mais um vídeo. Vamos analisar esse empate do Bahia 2-2. Mais uma partida em que o empate fica com um sabor de podia ser melhor, né? O Bahia entrou com um time mesclado, um time visando já o jogo de quarta-feira pela Libertadores contra o Nacional lá em Montevidéu. E um Bahia que teve uma boa postura no primeiro tempo, um time equilibrado, um meio campo que funcionava, né? O Bahia que tinha ali a válvula de escape, hoje funcionou o jogo do William José para o Bahia, né? O William José que diversas vezes no primeiro tempo fez o pivô bem feito, e ele faz o pivô do jogo do gol do Eric, né? Ele faz o pivô para Juba, e o Juba aciona ali o Eric, e o Eric faz o gol. O Santos tentava, mas no primeiro tempo, a dobra de marcação ali no Guilherme, e o Santos é um time que tem só essa jogada, a única jogada que o Santos teve o jogo inteiro foi bola na esquerda para o Guilherme ou cortar para fora ou para dentro e cruzar para ver se achava ali o Tiquinho Soares ou o Rolheiser lá do outro lado. E isso não funcionou do Santos. Bahia, quer dizer, funcionou uma vez no primeiro tempo, que foi a chance que o Tiquinho perdeu. Mas foi um Bahia bem equilibrado, a defesa se portando bem, o David Duarte fez uma boa partida, né? Quem diria, David Duarte foi bem. O Juba doutrinando no meio campo, dando aquele controle. Juba que, cara, cada vez mais, Juba vem se provando ser um cara de segunda linha. O Juba de lateral, tá hoje, hoje não vou dizer nem que é hoje. Eu vou dizer que nessa temporada tá mais que provado que Juba é um desperdício jogando de lateral, com preocupações defensivas. Você perde as suas melhores características de Juba, que é o quê? O passe, o controle, né? O chute, o cruzamento, o lançamento. Juba é um cara de segunda linha. Né? Dos últimos gols do Bahia, Juba tem participação em todos. Dos últimos 4 gols, Juba tem participação em todos eles. Seja fazendo gol ou dando assistência. Então um cara desse não pode ficar de fora do Bahia. Ele não pode ficar jogando na primeira linha. Então o Juba é um cara assim, que vem cada dia mais evoluindo e mostrando seu futebol, jogando mais adiantado. Tá aparecendo aquele Juba do esporte, tá aparecendo agora no Bahia. Né? O Bahia faz o gol, vai para o intervalo poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Né? E é uma coisa que a gente precisa falar de novo. Bahia precisa matar o jogo quando é senhor da partida, né? Quando é melhor da partida. Bahia é melhor, cria, mas perde. E hoje o Eric, eu não vou nem botar na conta do Eric, porque o Eric não é um centroavante, apesar de ser um cara que tem demonstrado essa característica goleadora no Bahia, principalmente no Bahia, mas ele fez a jogada, o mérito foi todo dele, cortou para a esquerda e um triz, a gente poderia ter saído com 2-0 logo no primeiro tempo. Já no segundo, o Rogério Ceni a ideia que ele teve não funcionou para o segundo tempo. Que ele tira o Iago Borduc, recua o Juba para a primeira linha para jogar de lateral, coloca o Pulga, e ele aí tinha de um lado ele tinha Pulga, e do outro lado, do lado direito, o Ademir, e a ideia era clara, jogar no contra-ataque. Mas o contra-ataque não aconteceu, só foi ataque contra a defesa do Santos nos primeiros minutos do segundo tempo. E ele não conseguiu sair. Acho que o erro não foi, porque é muito fácil, né, falar agora, ele foi errado ele colocar o Pulga. O erro não foi colocar o Pulga.
O erro não foi corrigir essa pressão inicial do Santos. Ele poderia ter corrigido, ele poderia dobrar a marcação, né, com outros jogadores. Ele até tentou ali dobrar com o Eric e o Gilberto ali no Guilherme, mas não estava funcionando. O Santos estava conseguindo alçar várias bolas na área, e uma dessas alçadas na área, a bola sobrou para o Tassiano. O Tassiano finalizou. O Soteldo fez um salseiro ali. Só quando ele entende que ele precisava mudar, depois de 10 minutos que ele sofreu o gol, ele botou o Cauli, botou o Kaique, botou o Jean Lucas, e aí o Bahia voltou a ter o controle do meio de campo. Né? O Bahia voltou a ter o controle das ações do jogo. O Cauli dando ali aquele dinâmica no meio campo. E aí o Bahia equilibrou mais a partida, e aí o Santos ainda fez o segundo gol numa jogada, um Santos monotemático, né, monocrático, de uma jogada só, de uma nota só. Eles conseguiram alçar uma bola na área, a zaga corta, e aí faltou atenção ali. Jean Lucas deixou pro Pulga pegar o rebote, o Pulga deixou pro Jean Lucas, o Pituca foi lá, na indecisão dos dois que estavam ali próximos no rebote, na jogada, o Pituca foi lá e decidiu e chutou no canto. 2-0. E aí, o que estava o melhor, a melhor coisa que estava funcionando no jogo apareceu de novo, que foi o Juba na segunda linha, perto do gol. Ele vai lá, recebe o passe de Cauli, faz a jogada individual e faz o segundo gol, né? Abre aspas, mais uma assistência do Cauli, né? Para muita gente, Cauli é isso, tem que ir embora, Cauli é isso, né? Não fez uma jogada espetacular, uma jogada de efeito, mas foi lá e foi decisivo para abrir a construção da jogada do Juba, do empate. E aí, gente, o que fica desse jogo na análise fria. É claro que o torcedor ele quer ganhar sempre, ele quer os 3 pontos, ele quer o resultado positivo, mas nós estamos dividindo atenções com a Libertadores, né? Se a gente poderia perder pontos, perdemos 2 pontos, foi nesse jogo contra o Santos. Na verdade, não perdemos 2 pontos, ganhamos 1 ponto. Jogar fora de casa hoje, no Brasileiro, a gente sabe que é muito difícil você vencer fora de casa jogando pelo Brasileirão. Poucas equipes têm essa capacidade de vencer 2, 3, 4 jogos fora de casa, né? E o Bahia trouxe 1 ponto, jogando lá na Vila Belmiro, que é um bom resultado. Se for analisar o resultado, é um bom resultado. Foi um bom resultado. O Bahia agora é 13º na tabela. Volta domingo pelo Brasileiro para jogar contra o Mirassol. E aí sim, obrigação de vencer, certo? Mas o objetivo maior hoje, no jogo de hoje, era descansar o seu time principal, os principais jogadores, porque quarta-feira temos uma grande decisão pela Libertadores, que é a competição que a gente sempre almejou, sempre quis jogar. E para você jogar uma Libertadores e dividir as atenções com o Campeonato Brasileiro, você precisa confiar no seu elenco. E o Bahia, fazendo uma análise fria, o Bahia cumpriu o seu objetivo, que era trazer, no mínimo, um empate, pontuar fora de casa contra o Santos, jogando com o time misto, e o time cumpriu a sua função. Poderia ter vencido, criou chance para vencer. O Jean Lucas teve a oportunidade, ele deixou o Pulga na cara do gol, o Pulga chegou atrasado. Então, no frigir dos ovos, o Bahia se comportou bem, perdeu o domínio, tomou 2 gols bestas, mas os gols que o Bahia fez foram de jogadas trabalhadas, jogadas construídas. Então, a gente pode criar uma forma, encontrar uma forma de jogar fora de casa com um time mesclado, né? É um time que, dadas as devidas circunstâncias, até mostrou ser capaz de ser competitivo jogando pelo Brasileiro fora de casa, quando o Bahia assim necessitar
de mesclar o time visando a Libertadores, que é o grande objetivo nesse primeiro semestre, né? Nesse primeiro mês, a Libertadores é tiro curto, são 6 rodadas, 6 jogos, você precisa buscar, né? E o Bahia não iniciou empatando, precisa buscar fora, então você vai precisar dar uma mesclada no elenco para buscar esse resultado. O Campeonato Brasileiro tem mais ainda 36 rodadas para a gente buscar esses pontos que perdemos aí dessas 2 rodadas. Dá para buscar, tem tempo ainda, é campeonato longo, vai ser o ano inteiro, então tem que ter o torcedor que está um pouco frustrado pelo resultado, tem que ter um pouco de paciência, porque não é terra arrasada, não estamos em crise, longe disso. Fizemos o dever fora de casa, trazer pelo menos um ponto na mala, e aí agora foco total. Quarta-feira, pela Libertadores, aí sim, precisamos, quarta-feira vamos precisar do resultado, trazer os 3 pontos lá, para voltar bem vivo para a classificação na Liberta. Valeu, torcedor? Tamo junto. Se você gostou do vídeo, da análise, deixa o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Comenta, deixe seus comentários sobre o jogo de hoje e a expectativa para o jogo de quarta-feira também. E compartilha o vídeo com a geral aí, com a galera. Valeu, galera. Tamo junto e bora Bahia.